Fala, Fogão! Conforme noticiado nessa quinta-feira, o Botafogo está buscando como alternativa à Botafogo S.A., como um plano B, a recuperação judicial. E sinceramente, não dá nem para chamar a recuperação judicial de plano B. Porque quando você fala em fazer um plano, ter um plano B, você está buscando uma alternativa, uma solução que ajude o Botafogo a sair do buraco em que se encontra, certo? Essa é a ideia de você ter um plano. Recuperação judicial não pode ser chamado de plano, porque caso a recuperação judicial ela falhe, o Botafogo tem que declarar falência e voltaria na última divisão. Como que recuperação judicial, então, pode ser chamado de plano? Não é plano. A recuperação judicial é a última alternativa de uma instituição que está à beira da falência. Tudo bem, a gente sabe que a situação do Botafogo é muito ruim, tá? A gente tem que reconhecer isso. São anos e anos aí de gestões amadoras que afundaram o clube no tanto de dívida que a gente tem. Só que isso não justifica você abdicar de um modelo de associação sem fins lucrativos, uma entidade esportiva sem fins lucrativos, para que você possa então fazer uma recuperação judicial que pode te levar a declarar falência de fato e colocar você na última divisão do futebol nacional. Isso não pode ser considerado como plano. Um plano, por exemplo, seria o Botafogo pegar os seus ativos, tá? Ver lá quais são as sedes que a gente tem, as sedes que hoje, como o Mourisco, por exemplo, está largada, que poderia de repente ser colocada no mercado para levantar dinheiro novo, a gente ter ações na justiça, conforme foi feito agora, garantindo que até um montante de 29 milhões de reais, esse dinheiro não pode ser penhorado, porque ele tem que ser destinado aos custos, né, salários de funcionários, jogadores, para manter a folha em dia, e você começar a ter, sim, uma maneira de você conseguir dinheiro novo. Isso seria um plano. Agora, você simplesmente falar, olha, o plano da Botafogo S.A. não vai para frente, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai ter uma recuperação judicial. Como se fosse uma coisa muito simples de ser executada. E não é. Numa recuperação judicial, você tem um prazo muito menor para você acertar as dívidas trabalhistas. O Botafogo teria 1 ano para poder quitar dívidas trabalhistas, depois de apresentar um plano que fosse aprovado tanto pela Justiça quanto pelos credores. O Botafogo teria 1 ano para poder quitar dívidas trabalhistas. Como que o Botafogo vai levantar recurso para poder pagar essas dívidas trabalhistas? O que acontece se o Botafogo não pagar essas dívidas? Vai ter que declarar falência. Você encerra a operação, tá? E aí, com todos os bens à disposição, você vende tudo, liquida tudo, para que você possa o quê? Levantar dinheiro e honrar os compromissos com os credores. Se o Botafogo for por esse caminho, sinceramente, a chance de dar uma zebra, de dar merda, em bom português, é muito grande. Mas muito grande mesmo. Porque olha só, o Botafogo chegou nesse buraco que se encontra na mão desses dirigentes que lá estão, certo? Eu não tô falando só do Mais Botafogo, não. Tô falando de toda essa galera que fica se revezando ali no poder e junto de quem tá na frente ali como presidente. Você não tem só o presidente. Você tem o presidente, você tem os vice-presidentes, você tem diretor de futebol. Você tem um monte de gente ali que tá sempre ali agarrada no Botafogo. Então não é só o Mais Botafogo. Isso já vem há muitos anos. E aí você pega essa galera que não conseguiu fazer uma gestão ok, profissional, para não deixar o Botafogo chegar nesse ponto. Essa galera tenta o plano da Botafogo S.A., não consegue, e eles vão conseguir fazer uma recuperação judicial. A chance de dar muita merda é gigantesca. O Botafogo não pode ir por esse caminho. Se a gente for pelo caminho da recuperação judicial, a chance de, eventualmente, o Botafogo ter que declarar falência e recomeçar na última divisão do futebol brasileiro é muito grande. E aqui eu tenho uma questão para falar. Tudo isso começou, tá? Esse sonho de um novo Botafogo mais forte, tudo isso começou quando? Em dezembro de 2018, quando foi lá falado sobre a possibilidade de ser feito um estudo encomendado pelos irmãos Moreira Salles para saber qual seria o caminho para o Botafogo sair do buraco que se encontra. Ali nasceu a ponta da esperança do botafoguense. Foi exatamente nesse momento, quando surgiu essa questão dos Moreira Salles, estudo, para saber qual era o caminho melhor para o Botafogo e tal. Ali a torcida do Botafogo criou muita expectativa. Nasceu uma esperança dentro do torcedor botafoguense que há muito tempo não existia. Simplesmente porque a gente já estava acostumado à merda em que o Botafogo se encontrava. Bem ou mal, a gente passava raiva, tinha chateação,
ficava pé da vida, né? Ia nos jogos, ficava irritado porque o Botafogo não conseguia montar um time competitivo, não conseguia apresentar um futebol que era digno daquilo que o torcedor espera e que a história do Botafogo pede. Mas bem ou mal, a gente como torcedor do Botafogo já estava acostumado. Já estava acostumado a ver o Botafogo no buraco e que não tinha alternativa. A gente se irritava pela paixão. Paixão de torcedor, de você ter a esperança de que a cada temporada, né, a cada nova temporada, o Botafogo poderia fazer alguma coisa diferente. Mas no fim das contas, sendo muito racional nessa hora, a gente sabia que a chance do Botafogo fazer algo diferente do que fez no ano anterior, em que foi muito mal, por exemplo, a chance era muito pequena. Porque o que mudou no Botafogo para de um ano para o outro a gente ter um Botafogo muito mais forte? Nada. Nada mudava. Então a gente já estava acostumado com isso. Era ruim, obviamente. Como torcedor do Botafogo, a gente não quer ver o clube nessa pindaíba danada, sem conseguir honrar compromisso, sem conseguir montar um time minimamente competitivo. A gente, obviamente, como torcedor, por ter a paixão envolvida, a gente quer sempre ver um Botafogo superando as nossas próprias expectativas. Porque não dá pra falar que a expectativa do torcedor do Botafogo, sabendo da situação do clube, ainda mais que os nossos dirigentes que adoram vir a público falar o quão na merda o Botafogo se encontra, porque são os únicos dirigentes do país, tá, que ficam toda hora na imprensa falando o time tá respirando por aparelhos, tá na UTI. Eu não vejo nenhum dirigente, por mais que tenha muita dívida, ficar toda hora na imprensa falando isso. Mas o dirigente do Botafogo, os dirigentes, independente se é situação ou oposição, eles adoram fazer isso. Qual é a necessidade de você ficar falando toda hora? Não, o Botafogo tá respirando por aparelhos, o Botafogo tá na UTI, o Botafogo é isso. E cada matéria, obviamente, se o Botafogo alimenta isso, cada matéria que você tem sobre o clube é sempre aquela matéria começando, né? Em grande dificuldade financeira, nós botafoguenses já cansamos de ler matéria que começa assim. Em grande dificuldade financeira, o Botafogo está buscando contratar jogadores, mas vai sofrer negativo porque se assusta com o salário. Em grande dificuldade financeira, o Botafogo não consegue arcar com os seus compromissos. Em grande dificuldade financeira, o Botafogo toma mais um processo na justiça. Sempre começa as matérias assim, e o próprio clube alimenta isso. Os próprios dirigentes, quando vão a público falar sobre o Botafogo, eles alimentam isso. Então a gente já estava acostumado, por pior que fosse, a gente já estava acostumado a ver essa situação no Botafogo. E aí quando você tem essa pontinha de esperança de ver uma coisa diferente, que foi o que aconteceu em dezembro de 2018, quando teve início essa ideia de que seria feito um estudo para ver qual seria o melhor caminho para o Botafogo sair do buraco que se encontra, isso alimentou uma esperança no coração do botafoguense muito grande. E a pior coisa que tem na vida de qualquer pessoa, independente de ser torcedor do Botafogo ou não, na vida de modo geral, é quando você cria uma grande esperança em cima de alguma coisa, que te dão essa esperança, e aí depois vem e dá a rasteira para te deixar frustrado. Porque a frustração depois de uma esperança, conforme a gente alimentou, né, diante dessa possibilidade de uma Botafogo SA, um Botafogo Clube Empresa, podendo sanar suas dívidas, ter uma gestão mais profissional, quando vem essa frustração, o que acontece no torcedor do Botafogo é o desânimo. A gente começa a ficar totalmente desanimado, mas desanimado num grau em que você começa a pesar na balança. Cara, eu me estresso muito mais com o Botafogo do que ele me dá alegria. E aí você começa a refletir sobre isso. Eu conheço vários torcedores que não vão largar o osso, porque é torcedor do Botafogo, torcedor é assim mesmo, a gente fica chateado, fica irritado, puto da vida, mas a gente lá no próxima partida tá lá assistindo de novo. Essa é a grande realidade. Mas esse sentimento de que, olha, a gente não sabe mais pra onde olhar, a esperança que a gente alimentou tá indo pro ralo. Então quando você começa a ver isso acontecer, é muito ruim pra qualquer torcedor. Os Moreira Salles não têm obrigação nenhuma de colocar dinheiro além do que eles já colocaram no Botafogo. Porque todo mundo sabe que os Moreira Salles já colocaram muito dinheiro no Botafogo. A questão do CT aí, eles fizeram a parte deles. Eles compraram o terreno, eles colocaram o terreno para o Botafogo, fizeram lá as condições. Com certeza, eles já tiveram que dar uma relaxada ali no acordo inicial, porque o Botafogo não tem a capacidade de pagar. Certamente o Botafogo já atrasou o pagamento daquela parcela, se eu não me engano, era 30 mil reais. Era 30 mil reais por mês durante tantos anos. Era assim, um parcelamento à la Casas Bahia, mas esticado ao máximo, né? Vamos botar dessa maneira. Mas certamente o Botafogo já não conseguiu, em algum momento, pagar uma parcela dessa. E no acordo, estava previsto que se o Botafogo não conseguisse honrar com seus compromissos, aquilo que foi firmado entre os irmãos Moreira Salles, que fizeram a aquisição do terreno, colocaram lá os recursos para as obras iniciais, e o Botafogo não fez a parte dele, certamente os Moreira Salles já tiveram que fazer vista grossa.
Não, beleza, vocês não vão conseguir agora, a gente faz um rearranjo depois e tal. Com toda certeza isso aconteceu, porque se fosse levar ao pé da letra, essa ideia do CT já tinha ido pro saco há muito tempo. A gente sabe que tá uma enrolação danada, né? O CT não sai nunca, mas não sai nunca por culpa do Botafogo. Não é por culpa dos Moreira Salles. Então eles não têm a obrigação de fazer absolutamente nada mais do que eles já fizeram. Mas não dá pra gente deixar de falar que esse sonho nasceu com os Moreira Salles, bancando um estudo para saber quais seriam as alternativas para o Botafogo. Não é que eles têm obrigação de colocar dinheiro, colocar a diferença do que falta para uma Botafogo SA realmente ser implementada. Mas eu tô aqui só destacando que esse sonho de um novo Botafogo nasceu com eles. E eles, sim, poderiam, se quisessem, estivessem dispostos a fazer isso, completar o que falta para colocar a Botafogo SA rodando. Não é obrigação deles, mais uma vez eu estou destacando isso aqui, eu só estou destacando esse cenário. O sonho nasce com eles e poderia ter continuidade com eles. Claro que eles já fazem muito pelo Botafogo, sem sombra de dúvida que fazem. Não tem obrigação nenhuma de colocar um centavo a mais de tudo que eles já fizeram pelo Botafogo. Mas não dá pra gente negar que nesse momento, onde o Botafogo está se encaminhando, tá, para a beira do precipício, que é recuperação judicial no Botafogo, comandado por essa galera que tá lá, é ficar na beira do precipício. Nesse momento, se eles estivessem dispostos, sem a obrigação, sem essa história de obrigação, se eles estivessem dispostos a não deixar o clube ir por esse caminho, a não deixar que o sonho que nasceu com aquele estudo da Ernst Young, que foi bancado por eles, mais uma grana que eles colocaram, além de tudo que eles já fizeram, a gente teria como evitar esse processo de recuperação judicial. Porque, sinceramente, na mão dessa galera que está à frente do Botafogo, você pode ter certeza absoluta. Se eles começarem a falar de recuperação judicial, é porque esse vai ser o caminho. Se eles não estão conseguindo avançar com a questão da SA, já deixaram bem claro isso, e agora estão falando de plano B, pode ter certeza que nessa altura do campeonato, não se trata de plano B na cabeça dessa galera. Se trata da alternativa única e exclusiva. Não dá para chamar recuperação de plano, conforme eu disse. Mas na cabeça deles, esse vai ser o caminho pelo visto. E se o Botafogo trilhar esse caminho, no fim, a chance de cair lá no abismo é muito grande. Porque imagina o Botafogo voltando na 4ª divisão do futebol brasileiro. É o fim do Botafogo. Ah, não, mas o Botafogo consegue voltar. Tá, tudo bem, eventualmente pode voltar. Porque a gente tem torcida, isso pode gerar um engajamento aí de marcas querendo se associar. Tudo bem, isso tudo pode acontecer. Mas todo mundo falava do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro na Série B vai voltar com o pé nas costas. O Cruzeiro tá aí, tá penando na 2ª divisão. Agora você imagina o Botafogo, mesmo zerado de dívidas, é uma nova instituição na 4ª divisão do futebol brasileiro. O Botafogo não vai ter cota de TV, o Botafogo vai ter verba de patrocínio, se tiver empresa interessada em fazer parte dessa reconstrução. A situação é calamitosa. A gente não pode ir por esse caminho. Me assusta muito essa ideia do Botafogo falar de um plano com recuperação judicial. Para mim, plano seria: quais são os ativos do Botafogo? Quais sedes eu posso vender? Tá? Não estou fazendo uso. O Mourisco foi alvo de reportagem do RJTV, largado, abandonado, numa área nobre da cidade do Rio de Janeiro. Por que não, de repente, fazer um levantamento de todos os ativos que o Botafogo tem, de propriedades que o Botafogo tem, e ver quais são possíveis de serem vendidas, serem colocadas no mercado? Você trazer ali um grupo de credores, começar a negociar sem a recuperação judicial. Porque o pior que pode acontecer não é o Botafogo ficar na situação que se encontra, que a gente sabe que não vai dar em nada, não vai ganhar nada assim. Agora, o pior não é isso. O pior é o Botafogo ter que declarar falência porque uma recuperação judicial, que é um processo seríssimo, foi muito mal conduzido. Se a galera não consegue tocar o Botafogo fazendo uma gestão minimamente organizada e profissional, se essa galera não consegue arrecadar os fundos lá para poder tirar o Botafogo SA do papel, você acha sinceramente que eles vão conseguir fazer um processo de recuperação judicial muito bem feito? É brincadeira, né? Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse assunto, dessa questão de recuperação judicial no Botafogo? E o que você pensa também, tá, dessa questão dos Moreira Salles, desse envolvimento dos Moreira Salles ou não envolvimento, sabendo que aquele projeto que nasceu a partir de uma ideia deles, fazer esse estudo sobre quais seriam os caminhos para o Botafogo, o que você acha que poderia ser feito também? Você acha que eles poderiam, nesse momento, para evitar o caminho da recuperação judicial, poderiam, de repente, rever essa posição de colocar algum dinheiro para poder ajudar a SA a avançar? Não é obrigação deles, falei isso aqui várias vezes, não é obrigação.
mas considerando a realidade que se apresenta, seria realmente uma possibilidade bem interessante se eles estivessem dispostos a fazer isso naturalmente, sem qualquer obrigação de nada, mais do que eles já fizeram pelo Botafogo. Mas deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não for inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva, o botão tá logo aqui abaixo, clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.